E aí, pessoal? Olha, hoje a gente vai estudar reações inorgânicas. Olha, quando tu é segundo ano, terceiro ano, primeiro ano, você pergunta, professor, como é que eu vou aprender a fazer essa equação? Como é que eu vou saber isso? Agora. Você vai aprender agora a fazer a reação. Então a gente vai aprender estudando reações inorgânicas. Mas olha bem, pessoal, eu preciso que você lembre o que é um ácido, uma base, um sal e um óxido. Ah, mas eu não lembro. Então corre e assiste a aula de funções inorgânicas aqui do canal da gente. Tá bem detalhadozinho lá. Você aprende o que é ácido, base, sal e óxido, e aí a gente pode começar. Mas bora começar logo, porque eu sei que você deve estar pensando assim: opa, agora eu vou aprender esse assunto. E vai mesmo. Olha, deixa eu colocar aqui para você o slidezinho da aula. Olha ele aí, ó. Reações inorgânicas, reações da química. Pessoal, olha bem, os fenômenos químicos, eles são apresentados através de uma reação química. Então, a reação química, você vai ter ela mostrada a partir de uma equação. Olha a equação química aí. Óxido de cálcio reagindo com água, produzindo hidróxido de cálcio. Reação importantíssima. Anota aí no teu material, ó. Óxido de cálcio, chamado de cal viva ou cal virgem. Cal viva ou cal virgem é o óxido de cálcio reagindo com água. A setinha é produzindo. Olha, hidróxido de cálcio, que é chamado, sabe de quê? Cal extinta ou apagada. Água de cal, aquela cal que pinta a parede, tá? É a cal de pintar a parede, o hidróxido de cálcio. Uma reação importantíssima. Pessoal, o que está antes da seta, a gente chama de reagente. O que está depois da seta, a gente chama de produto. Os reagentes, eles interagem para formar os produtos, tá bom? Então, olha bem, o importante agora é esse iniciozinho. Isso vai ajudar você a tirar uma duvidazinha que ela atrapalha durante muito tempo. Vê, pessoal, as equações químicas, elas têm fórmulas e coeficientes. Olha bem, os coeficientes são os números que estão aqui na frente. Obviamente, as fórmulas são hidrogênio, nesse caso, mais nitrogênio, formando amônia. Presta bem atenção. Esses coeficientes, aí, 3, 1 e 2, para essa reação, a gente chama o coeficiente de coeficiente estequiométrico. Ele corresponde à proporção em mol. Está notando que eu estou falando até mais devagar, né? O coeficiente estequiométrico corresponde à proporção em mol. Como assim, Gustavo? Assim é. 3 mols de hidrogênio vão reagir com 1 mol de nitrogênio, produzindo 2 mols de amônia. Não se mexe na proporção. Não mexe nesse coeficiente. Uma vez ele determinado, através do balanceamento da equação, você não mexe mais no coeficiente de maneira alguma. Então, 3 mols de hidrogênio reage com 1 mol de nitrogênio para formar 2 mols de NH3, que é amônia. Sempre vai ser essa proporção. Gustavo, e se eu botar 3 mols de hidrogênio e 2 de nitrogênio? Vai melhorar? Não, negrão! Não, porque não reage 3 para 2, reage 3 para 1. Então, se eu colocar 2 de nitrogênio, 1 sobra. É o excesso. Então, sempre reage nessa proporção. Se você colocar 6 de hidrogênio, aí reage 2 de nitrogênio. Legal? Então, é a proporção 3 para 1 para formar 2. Esse é o chamado coeficiente estequiométrico e nele você não mexe, tá? O outro, pessoal, são as letrinhas, são os símbolos, né? Gás hidrogênio reagindo com nitrogênio para formar amônia. Pessoal, não esqueça, tá? A fórmula, ela é o qualitativo. O coeficiente é o quantitativo. Logo, em uma reação química,
Olha que coisa importante. Tu aprendesse algo muito importante que eu acabei de falar agora. E agora eu vou falar outra coisa também, que é mais do que importante, é fundamental. Vê, em uma reação química, o número de átomos do reagente deve e tem que ser igual ao número de átomos do produto. Então, por exemplo, quantos mols de hidrogênio eu tenho? Multiplico, ó, 3 vezes 2, 6. Aí aqui eu multiplico, ó, 2 que está na frente, vezes 3, 6. Se eu tenho 6 no reagente de hidrogênio, eu tenho que ter 6 no produto. Não há exceção, tá? Quantos mols de nitrogênio? 1 vezes 2, 2. Aqui, ó, 2 vezes 1, 2. Ou seja, a quantidade que eu tenho no reagente tem que ser igual à quantidade do produto. É isso que a gente fala reação balanceada. As quantidades em mol estão que os átomos têm a mesma quantidade, tá? Então, vamos fazer um pequeno exercício. Veja, esse número aqui da frente, 2 e 3, isso é o quê? É o coeficiente estequiométrico, é a proporção em mol. E esse númerozinho pequeno aqui, ó, O3, que é o ozônio, né? E O2, que é o oxigênio. Isso é a atomicidade. Atomicidade. Ok. Quantidade de átomos por molécula. Que legal, né? Bastante legal. Então ele pergunta, a equação refere-se à transformação do ozônio em oxigênio comum, representada pela equação. O número 2 e 3 que aparece do lado esquerdo, antes da seta, é o 2 grande e o 3 pequeno. O 2 grande é a proporção em mol, 2 mols de ozônio, formando 3 mols de oxigênio. E o 3 pequenininho é o quê? Agora, é a atomicidade. O ozônio tem 3 átomos de oxigênio. É a quantidade de átomos por molécula. Então, ó, esse 2 é o quê, pessoal? Esse 2 é a proporção, é o coeficiente estequiométrico. E esse 3 é o quê? É a atomicidade, é o número de átomos que existem na molécula. Deixa eu falar de uma coisinha aqui para você, bem interessante. Molécula é a junção de átomos. Quando a molécula tem um único tipo de átomos, O3, O2, P4, S8, isso é uma molécula de substância simples. Se a molécula tiver átomos diferentes, como por exemplo H2O, CO2, H4P2O7, isso é uma molécula de substância composta. Olha aqui, pessoal, outra questãozinha para a gente revisar. A reação de X com Y é representada abaixo. Indique qual das equações melhor representa a equação química balanceada. Eu quero que você fique bem ligadinho aqui. Olha, as bolinhas pequenininhas são átomos de X. As bolas grandes, átomos de Y. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 átomos de X. E quantas moléculas? Por que molécula? Porque são junção de átomos, né? 3 moléculas de Y2, né? Y2. Isso aqui, ó, pessoal, formando o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 moléculas de XY. Olha aí, ó. 6x mais o quê? 3y2, formando quem? 6xy. Pessoal, tem um detalhe aí. A proporção, isso aqui na frente, esses números, são os coeficientes. Então, eu vou dividir todo mundo por 3, porque eu tenho que botar a proporção. É a menor proporção inteira, tá? Eu sou obrigado a dividir. Não é uma questão de, eu quero dividir. Não, eu tenho que dividir. Então, eu dividindo vai dar 2x mais y2, dando 2xy. Olha bem, voltando, ó. 6 para 3 para 6. Qual é a proporção, pessoal? 2 para 1 para 2. E a resposta estaria na letra A. Questão bem legalzinha para todos nós. Legal? Aí, olha bem. Aqui agora, a gente tem uma questão 3 que é bem legal. Vê? Ele diz assim, considere as reações químicas abaixo. E aí ele dá um grupo de reações. Pessoal, o que ele quer saber é se a reação está balanceada, se a quantidade de átomos do reagente é igual à quantidade de átomos do produto. Então vem para cá, ó. 2K no reagente, 2 potássios, né? Aqui só tem um.
não está balanceada a nossa equação. Não está balanceada, certo? Segunda, quantos magnésios eu tenho aqui? 2. Aqui eu tenho quantos? 2. Opa, bom sinal. Quantos oxigênios? 2. E aqui? Aqui eu tenho 1, multiplica pelo número da frente, que é 2, então eu tenho 2. Está balanceada! Ótimo. Olha, chumbo, aqui eu tenho 1. Aqui eu também tenho um chumbo. SO4, que é sulfato, aqui eu tenho 1. Aqui eu também tenho 1. Sódio, Na2S, eu tenho 2. Aqui eu só tenho 1. Então não está balanceada. E pior do que isso, está errada a equação. Porque essa fórmula aqui não é NaSO4. Era para ser Na2SO4. Porque o sódio é monovalente e o sulfato é bivalente. Então, na hora de fazer a íon fórmula, ele devia estar Na2SO4. Então está errado. 4 é uma combustão. Como é que tu sabe, Gustavo? É alguma coisa mais O2. Reagir com oxigênio é uma combustão. Aí, ó, CH4 é metano, tá? Gás metano, gás natural. Mas, por enquanto, CH4, né? Eu tenho aqui um carbono, aqui eu tenho 1. Quantos hidrogênios eu tenho aqui? 4. E aqui? 2 vezes 2, 4. Muito bem. Quantos oxigênios, Gustavo? 2 vezes 2, 4. E aqui, no produto? 2 com 2, 4. Está balanceada. E na última, a quinta, está na cara. Vê, quantos oxigênios eu tenho aqui? 2 do SO2 com 1 da água, 3. Aqui eu tenho 4. Então, não está balanceada. Então, só está balanceada 2 e a 4. Bem interessante, não é? Bem tranquila também para a gente fazer. Então, pessoal, agora que a gente já sabe inicialmente, isso que eu falei nesse primeiro tempinho da aula é muito importante mesmo, tá? A gente agora vai estudar a classificação das reações. São 4 tipos de reação: síntese ou adição, análise ou decomposição, reação de deslocamento ou simples troca e reação de dupla troca ou duplo deslocamento. Pessoal, vou falar um pouquinho de cada uma para ver. Vamos lá. Síntese ou adição. Antes de eu dizer o que é, veja, eu tenho óxido de cálcio mais água, dando uma única opção, que é o hidróxido de cálcio. Ou seja, eu tenho 2 reagentes formando um produto. Eu sintetizei, eu adicionei. Aqui agora, eu tenho nitrogênio mais hidrogênio dando amônia. Tenho mais de um reagente dando um único produto. Pronto, pessoal. Essa é a característica das adições. Ter mais de um reagente formando um único produto. Olha aí, ó. É quando 2 ou mais substâncias reagentes produzem apenas um único produto. Então, isso é uma reação de síntese ou adição. 2 reagentes, um produto. 2 reagentes, um produto. 2 reagentes, um produto. 2 reagentes, um produto. Agora, a análise ou decomposição. Pessoal, se eu indo, eu tenho uma reação de síntese ou adição, eu voltando, eu tenho uma análise ou decomposição. O que é que eu quero mostrar? Que uma é o inverso da outra. Então, olha o que é uma análise. Eu tenho agora um único reagente dando 2 produtos. Lembra? Então, pessoal, se a reação no sentido for análise, no sentido contrário, ela é uma síntese. Se no sentido ela for análise, no sentido contrário, ela é uma síntese. Então, o que é uma análise ou decomposição? É quando uma única substância reagente produz 2 ou mais substâncias no produto. Aí a gente agora vai falar dos nomes que essas reações têm de decomposição: eletrólise, pirólise, hidrólise e fotólise. O que é lise? Lise é quebra. Então, eletrólise é a decomposição por uma corrente elétrica. A piro é calor. Pirólise é a decomposição pelo calor. Hidrólise é a quebra pela água. E fotólise pela luz. Então, são os nomes que se tem para cada tipo de reação de que, pessoal? De decomposição. Legal? Ou análise, né? Que é a mesma coisa. Vamos para o terceiro tipo.
Reação de deslocamento, substituição ou simples troca. Simples troca é quando eu tiver uma simples e uma composta. Uma simples e uma composta. Olha que interessante. Zinco com ácido clorídrico. Olha, o zinco troca de lugar com hidrogênio, forma cloreto de zinco e libera o gás hidrogênio. É uma reação onde um metal não nobre, olha, guarda essa reação. Guarda essa reação. Metal não nobre mais ácido vai dar sempre um sal e liberar o gás hidrogênio, tá? Metal não nobre. Gustavo, quem é metal nobre? Calma, ouro, por exemplo, platina. Eu vou falar disso em mais detalhes. Mas metal não nobre mais ácido dá sal e libera o hidrogênio. Hidrogênio que é um combustível poderoso, né? Olha, pessoal, cloro mais NaBr. Você tem aí, ó, também a troca de posição dos não metais. Então, simples, quando tem um único símbolo, mais composta, quando a substância tem mais de um símbolo, dando outra simples e outra composta. Isso é uma simples troca. Simples troca. O nome já está dizendo, né? São reações em que um elemento químico de uma substância simples substitui outro elemento de uma substância composta. É simples troca. Legal? E para terminar a introdução das reações, a gente tem uma dupla troca, ou dupla substituição, ou duplo deslocamento. Pessoal, agora é composta mais composta. Vou fazer aqui uma promessa. Eu vou fazer essa reação para vocês em breve e vou postar aqui também no nosso canal no YouTube. Olha aí, iodeto de potássio mais nitrato de chumbo vai dar o quê, pessoal? Nitrato de potássio e o iodeto de chumbo, que é amarelo, bem bonito, e é um precipitado. O que é um precipitado? É quando ele não é dissolvido, ele vai para o fundo do recipiente. Então, dupla troca é quando duas substâncias trocam de posição, certo? Então, pessoal, hoje a gente estudou quais são os tipos de reação, mas a gente vai voltar para a segunda parte desse assunto. E na segunda parte desse assunto, aí a gente vai ver quando e quais as principais reações. Não perde, tá? É importantíssimo que você assista a outra parte do assunto. Legal, pessoal? Beijo, valeu. Essa primeira parte foi importantíssima. Legal? Até mais, viu? Espero você na segunda parte. Olha aí. Beijão. Ah, ah, ah.